Bem-vindo de volta ao nosso canal. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Aproveito para pedir que você se torne membro. Basta ir ali em cima e clicar no botão de Seja Membro. Está dando super certo e ficamos muito honrados e orgulhosos com o seu reconhecimento de nosso trabalho. O nosso objetivo vai ser sempre melhorar. Estamos preparando os packages para retribuir sua iniciativa de se tornar membro. Lembrando que você pode desistir a hora que quiser e de maneira bem mais simples do que imagina, do que pensa. É bem facinho. Vai lá, confira e se junte a nós. Muito obrigado. No programa de hoje nós vamos falar dos ataques que os convidados da CPI do MST estão sofrendo por parte de esquerdistas que não querem que os depoimentos sejam dados. Também vamos mostrar que a primeira live do presidente Lula, seguindo o estilo de Bolsonaro, não deu audiência como o esperado. O presidente da Argentina vai fazer a 4ª visita ao Brasil em busca de solução financeira que tire o país dele da crise. Esses são alguns dos principais assuntos que vamos abordar no programa de hoje, que está começando agora. Ele vem de novo. O esquerdista Alberto Fernandes, presidente da Argentina, está de viagem marcada ao Brasil pela 4ª vez desde que Lula assumiu o poder. A chegada dele está prevista para o dia 26 de junho. Alberto Fernandes é um dos responsáveis pela quebra da economia na Argentina e agora, ao invés de pensar diferente a sua política econômica, quer buscar uma âncora que o salve, mas que afundará quem estiver esticando a mão. Não está fácil salvar a economia da Argentina, dado ao estágio que deixaram chegar. Apostaram demais em uma política de utopias e o resultado hoje é de uma inflação de mais de 100% ao ano. O país não tem reservas em dólar e, com isso, não consegue atrair investidores. E, mesmo assim, as autoridades insistem numa ideologia de mercado que não vai para frente nunca, só retrocede, assim como a da Venezuela e de todos os países com governos de esquerda na América Latina. O Brasil está, passo a passo, entrando nesse grupo também. E o futuro é bem sombrio com a aproximação de laranjas podres no mesmo cesto, como é o caso dos vizinhos que se aconchegam agora em busca de recursos. Fernandes quer cerca de 40 milhões de dólares para tomar um fôlego, nesse momento difícil que o país dele está atravessando, e encosta no presidente Lula como se esse estivesse nadando em dinheiro. E estava mesmo, porque Bolsonaro passou o governo com um superávit de cerca de 57 bilhões de reais. Mas, nas narrativas de Lula, para os mais desinformados, o país estava e ainda está quebrado. Então, por que cargas d'água ele prometeu dinheiro para a Argentina, com o povo brasileiro passando fome e o país lascado, como ele disse que estava? Alberto Fernandes chega ao Brasil pela 4ª vez para ouvir qual será o plano agora elaborado para a saída, para o escoamento dos recursos que antes vazariam pelas torneiras do BNDES. Como o governo foi bastante criticado, surgiu a narrativa do dinheiro vir do Banco do BRICS, o qual o BNDES é um dos principais fornecedores, aquele que manda dinheiro do FGTS dos brasileiros para lá. Ou seja, a manobra era para sair do BNDES de todo jeito, só que via BRICS. Mas alguém, lá na China, deu um passa fora nisso e colocou o pé no meio. E o governo brasileiro agora busca outra alternativa para escoar La Plata para os irmãos. Por isso, Alberto Fernandes está chegando pela 4ª vez. Se o governo brasileiro o tivesse descartado desde o primeiro encontro, ele nunca mais pisaria em solo brasileiro. Mas, se está vindo pela 4ª vez, é sinal de que está com as esperanças sendo alimentadas. E por falar em BRICS, olha só essa. A presidente da instituição, Dilma Rousseff, contratou para ser o assessor dela o cara que vai orientar as ações da presidência, um sujeito que é a favor dos regimes comunistas da China, da Venezuela, de Cuba e muitos outros. O cara é
tão radical que defende a pena de morte para quem for contrário ao regime socialista. Dá para acreditar nisso? A informação foi divulgada nas redes sociais de Felipe Dávila, aquele mesmo que saiu candidato à presidência da República pelo Partido Novo em 2022. Ele divulgou a entrevista em um famoso podcast do sujeito chamado Elias Jabbour. Veja a mentalidade do cara que a Dilma escolheu para ser o braço direito dela. Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com que esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai pro buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera, vai aplicar a lei, maluco. Assim, é aplicar a lei. Pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não... Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não, muito pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha, todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem, mas eram pobres, né, a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ô louco, meu! O cara defende que os opositores do regime socialistas devem morrer por ordem do Estado, pena de morte. E ele vai ficar o dia inteiro enchendo a cabeça da Dilma com essas ideias? Ou será que ele foi escolhido justamente por ter essas ideias? De um jeito ou de outro, é muito grave. E todos esses presidentes ditadores, esquerdistas da América Latina, que têm destruído suas economias e as liberdades de seus povos, estão de passagem comprada para Brasília, onde participarão do Foro de São Paulo, como já dissemos aqui, encontro que será realizado na capital da República. Pessoas como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, esse Alberto Fernandes da Argentina, José Díaz-Canel de Cuba e muitos outros que reprimem a população e controlam o acesso às informações, serão recebidas com honras militares mais uma vez. Me diga uma coisa. Se o governo brasileiro fosse contra a opressão, contra a ditadura, estaria recebendo esse pessoal com festa? Ou estaria incentivando, fazendo campanhas para que eles parassem com os atentados aos direitos humanos? Me responda. No entanto, o que vemos é festa e promessa de recursos para que esses governos continuem fazendo o que fazem. Não há uma menção registrada que seja, mínima que seja, de que o presidente Lula tenha pedido, mesmo que educadamente, discretamente, para que esses ditadores mudem suas maneiras de governar. Não. É só incentivo e incentivo para que criem, inclusive, narrativas para convencer o mundo do contrário. O Brasil está caminhando para isso também. E aquele que não quer enxergar, quando acontecer e se chegar a se concretizar mesmo, aquele que se calou ou duvidou, como duvidava do Foro de São Paulo, será cúmplice do sistema. Aquele que contribuiu para a destruição de uma sociedade. Aí vai acordar. Tarde demais, mas vai acordar. Nesta terça-feira, o presidente Lula começou com as lives prometidas. Está seguindo pelo mesmo caminho que o ex-presidente Bolsonaro. E Lula o criticava muito por isso e agora está fazendo o mesmo. O programa de estreia teve muitas promessas, como, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida para a classe média também, e a retomada de todas as obras do governo paradas pelo Brasil afora. Veja como foi. Eu acredito que nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história, porque nós encontramos o país destruído, então era preciso reconstruir. E quem sabe, quem já reformou uma casa, quem já reformou uma garagem, quem já reformou um muro, sabe que fazer a reforma e reconstruir é muito mais difícil do que fazer uma coisa nova. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, a gente então resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Eita nós! Lula voltou a prometer que até o fim do mandato dele, quem ganha até R$5.000 não vai mais pagar imposto de renda. São promessas
que esperamos ver cumpridas. Se ele conseguir, será mesmo muito bom para o povo brasileiro. E torcemos para que isso aconteça, pois queremos o bem de todos. Veja o que ele disse sobre isso. Quando a gente resolveu aumentar a tabela do imposto de renda para R$ 2.640, é porque a gente quer chegar a 5.000 no final do meu mandato, sem pagar imposto de renda. E assim nós vamos tirando as políticas e vamos implementando elas. Com relação à retomada das obras nos governos anteriores do PT, segundo revelou a Lava Jato, houve o superfaturamento e muito, mas muito mesmo, pagamento de propinas. Para que esse programa de retomada dê certo, será necessária muita vigilância por parte das autoridades competentes, como o Tribunal de Contas da União, por exemplo, para evitar que os fantasmas do passado retornem agora junto com muito mais gana. Esse primeiro programa de Lula não teve boa audiência, mesmo sendo anunciado com bastante antecedência. Alcançou apenas 6.000 visualizações ao vivo. Mas não deveria, se ele teve a maioria dos votos no país inteiro. Onde estavam os fãs do presidente que não prestigiaram o primeiro programa? O presidente prometeu uma conversa como essa toda semana. E o podcast foi gerado, sabe aonde? Diretamente do Palácio da Alvorada. O curioso é que o TSE dizia que Bolsonaro não podia fazer as lives de lá, do Alvorada, que era então a residência oficial do ex-presidente. E agora o Lula pode? O TSE não vai se manifestar? Se ele falar em algum momento que vai ser candidato à reeleição, deverá ser punido como Bolsonaro foi, ou mudar de local imediatamente para fazer as lives de campanha. Será que isso vai acontecer? Vamos ficar de olho. Enquanto isso, os convocados e convidados para prestar esclarecimentos na CPI do MST estão sofrendo ataques de esquerdistas contrários aos trabalhos dos parlamentares. De acordo com o portal Diário do Poder, o ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Chico Graziano, cujo depoimento estava previsto para esta terça-feira, virou alvo de ataques e xingamentos virtuais depois de anunciar que iria à CPI. Graziano foi presidente do INCRA durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Escreveu vários livros, 10 no total, sobre a reforma agrária. Também é um dos fundadores do PSDB e um crítico ferrenho das invasões de terra. Segundo o site, militantes de movimentos sociais e de partidos ligados à esquerda têm usado a internet para atacar os críticos das ações do MST. Já na CPMI do dia 8 de janeiro, o bicho está pegando também. São vários pedidos de convocação e quebras de sigilos. O nome de Bolsonaro é alvo desses dois pedidos, assim como do ministro Flávio Dino e do ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias. Até o ministro da Defesa, José Búcio, terá de depor. Os deputados Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, pediram a convocação de Bolsonaro como investigado, devido às suas críticas ao sistema eleitoral. Já a convocação como convite foi proposta pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que também pediu acesso aos dados bancários, telefônicos e telemáticos do ex-presidente entre 30 de outubro, dia do segundo turno, e 10 de janeiro. Tá certo? Toda a verdade tem de aparecer. Doa quem doer. E na tarde desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o requerimento para depor do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o tenente-coronel preso pela PF no caso das joias sauditas, Mauro Cid. Com a convocação, eles serão obrigados a comparecer. A data dos depoimentos será marcada pelo presidente da comissão, deputado Arthur Maia, do União da Bahia. Esses são os depoimentos mais esperados porque vão dar o norte das investigações parlamentares. Com base no que eles vão dizer, se disserem, toda a história sobre esse assunto pode mudar completamente. Também foi convocado para depor Jorge Eduardo Naime, que é ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, na condição de testemunha. E nós vamos acompanhar
aqui de perto, todos os dias, o desdobramento dessa história e fazer muitas entrevistas exclusivas para você que já é membro do nosso canal. Fique ligado. E para encerrar, já que tocamos na questão da Polícia Militar do Distrito Federal, você lembra quando conversamos aqui com o senador Isalcir Lucas sobre a possibilidade do corte no fundo constitucional? Pois bem, ele disse na ocasião que o assunto parecia estar sob controle, mas não é o que parece, principalmente depois das palavras do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Padilha defendeu o teto do Fundo Constitucional do Distrito Federal ao afirmar que vai trabalhar duramente para que o texto do marco fiscal se mantenha exatamente sem alterações no Senado. Do jeito que está, a proposta trata de um limite de 2,5% de reajuste anual, comprometendo completamente a recomposição salarial dos policiais militares, civis e corpo de bombeiros, além de profissionais da saúde e educação do DF. Em entrevista que nos concedeu, o senador Isalcir disse que o presidente Lula não sabia nada do assunto e queria ver isso mais adiante. Só que o ministro das Relações Institucionais não faz absolutamente nada sem comunicar o chefe. E se ele disse que vai lutar com unhas e dentes para aprovar a proposta do jeito que está, significa que conta com o apoio do Lula. Esta semana nós vamos voltar a tratar desse assunto, tentando conversar com o governador do DF, Ibanez Rocha, e com algumas lideranças da bancada do DF no Congresso. Só lembrando que o Distrito Federal votou quase que em peso no ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria isso uma vingança? Não sabemos, mas vamos ouvir as opiniões. Ficamos por aqui com os trabalhos de hoje. Se torne membro do nosso canal para usufruir de muitos benefícios que estão a caminho. Vai ser bem legal para todo mundo. A sua participação em nossa comunidade é o reconhecimento de nosso trabalho. Estamos crescendo com a sua ajuda e só com ela poderemos ir sempre adiante. Contamos com você, o canal é seu. Dê um like e também compartilhe, porque nos ajuda bastante. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.